Hoje o Mazé de Estudo está na Urocentro, parceira há 5 anos do Mazé de Estudo, e onde tem médicos conceituadíssimos, experientes, que as pessoas podem vir se consultar, uma clínica top de linha. Minha conversa hoje vai ser com o Dr. Eugênio Rocha Júnior, que nós vamos falar sobre a saúde do homem, que aconteceu o Dia da Saúde do Homem, agora dia 15 de julho. E, pelo que ele me falou, uma pesquisa apontando várias coisas que lhe deixou até impressionado, né, doutor Eugênio? Exatamente. Tudo bem, Mazé? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Então, aproveitando a Semana da Saúde Masculina, foi divulgada uma pesquisa agora, no dia 14 e dia 15, pela Sociedade Brasileira de Urologia, que traz algumas informações muito importantes. A principal delas é que 51% dos homens questionados nunca foram ao urologista. Para você ver, foram 3.200 homens que foram entrevistados em 8 capitais brasileiras. 51% nunca foram no urologista. Isso é assustador, porque falando sobre urologia, sobre a necessidade de fazer exame de próstata e tal, isso a gente já vem falando, né, pelo menos no Brasil, há uns 10 anos? Há bastante tempo. E o engraçado são as justificativas. Em primeiro lugar, falta de tempo. 1/3 das vezes. 33% das vezes. Em 32% das vezes, nenhum motivo. E em 15% das vezes, medo. Medo de urologista, medo de fazer o exame de toque, medo de encontrar alguma doença. É incrível isso, não é? Uma pesquisa tão recente e com esses dados tão alarmantes, não é? Exatamente. E sempre levando em consideração também na pesquisa, foram perguntas sobre reposição hormonal masculina e disfunção erétil. Como é que é feita a reposição hormonal masculina para a gente saber, o telespectador não ter medo de fazer isso? Então, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, também conhecido como andropausa, tem sido bastante discutido atualmente no que diz respeito à saúde do homem. Por quê? Porque a baixa de testosterona ela começa a acontecer já a partir dos 40 anos. Alguns pacientes vão sofrer as consequências disso e vão apresentar sintomas que têm um impacto muito importante na qualidade de vida do homem, no bem-estar, na saúde sexual, no seu dia a dia, na capacidade de concentração, perda de massa muscular, etc. Então, às vezes, você está passando por tudo isso, tem tratamento e não imagina. Então, a reposição hormonal masculina é um tema muito atual e que, quando empregada, melhora muito a qualidade de vida das pessoas que estão recebendo o hormônio. Quanto mais cedo também, melhor. Exatamente. Né? A partir dos 40 anos seria isso. A partir dos 40 anos, 20% dos homens vão ter sintomas relacionados a isso. Existem contraindicações. Não são todos os homens que devem e nem são todos os homens que precisam fazer reposição. A melhor forma de você avaliar isso é com exames laboratoriais e a consulta com o urologista. Eu estava falando com o doutor Cristiano, nós conversamos sobre a modulação hormonal, que também é feita, que não há quer dizer, se faz a reposição, mas já pode fazendo uma modulação, vendo todo o organismo do homem. Então, a testosterona ela tem uma atuação bastante abrangente. Ela não funciona apenas para aumentar a libido, não está relacionada somente a questões relacionadas à impotência, disfunção erétil. Ela tem um papel importantíssimo nessa área, mas ela atua em outras áreas do organismo também muito importantes. Por isso que é muito importante a reposição, você saber qual que é o seu nível de testosterona e, eventualmente, fazer esse tratamento. Doutor, e a disfunção erétil? Isso quer dizer, também veio à tona com essa pesquisa tão recente. Por que assim, o homem deixa avançar tanto, até ficar dessa forma? Então, é preconceito. Nessa mesma pesquisa, desses 3.200 pacientes entrevistados, o principal medo dos homens entrevistados em relação à disfunção erétil é de falhar na hora H. 64% deles relataram que a principal preocupação era de
falhar na hora da atividade sexual. Daqueles que falharam, somente 25% é que procuraram o urologista. O que nós temos hoje, são pessoas que às vezes eles precisam de reposição hormonal e não estão fazendo. E isso é algo tão simples. Exatamente. Né? Estão ali com a libido baixa, com disfunção erétil, e eventualmente apenas repondo você consegue melhorar isso. Mas temos também algumas condições que podem levar a isso que não estão relacionadas ao hormônio, doenças crônicas, etc. Você vai identificar isso com a avaliação com o seu urologista. Uma coisa que chama muito a atenção negativamente é que a maior parte das pessoas entrevistadas usam medicações facilitadoras da ereção de forma recreativa, sem passar por uma avaliação médica antes. Isso é muito perigoso. Existem algumas contraindicações para essas medicações que não podem ser negligenciadas. Inclusive, pessoas jovens tomando da sua cabeça. Pois é, eu fiquei sabendo disso. E aí, o que acontece? O problema acontece alguma coisa? Acontece. Então, pessoas jovens que tomam essas medicações de forma recreativa, sem acompanhamento, na maioria das vezes não precisam. Tomam para melhorar uma performance acima do normal. Então, o que acontece? Ficam dependentes. Tomam a medicação, ficam extremamente confiantes e ficam confiantes só com medicação. E ele não precisa. Né? Aí termina ficando dependente, fica inseguro quando não está tomando a medicação. E existem contraindicações para esse tipo de remédio. Né? Às vezes, a disfunção erétil, a impotência, pode ser o primeiro sinal do organismo de que há necessidade de procurar um cardiologista, fazer um check-up cardíaco. Você está entendendo? Os mesmos fatores de risco que levam à disfunção erétil podem estar relacionados também a problemas cardíacos. Infarto, por exemplo, insuficiência coronariana. E aí falha a primeira vez, falha a segunda, começa a tomar remédio para evitar isso e vai camuflando aquela doença. Um problema que pode ser muito mais abrangente. Doutor, vamos falar aqui da clínica. A gente sabe que agora está com um centro, não é? Queria que o senhor falasse para o nosso telespectador que tem coisas que podem ser feitas agora aqui com o centro cirúrgico, não é? Então, a Urocentro é a primeira clínica especializada em urologia aqui de Manaus. Então, nós temos aqui uma equipe bastante treinada e especializada no tratamento das doenças urológicas. Temos toda a estrutura de suporte para fazer consulta pré-pós-operatório, pequenos procedimentos urológicos. Temos um centro cirúrgico aqui bem completo, com todo o equipamento necessário para fazer os principais procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, procedimentos que não precisam ficar internados. Então, você não precisa ir num hospital para fazer determinados procedimentos, você consegue fazer aqui com a gente. Exames complementares, exames de imagem, avaliação urodinâmica, cistoscopias, testes de ereção, tudo isso nós fazemos aqui na clínica e temos um corpo clínico extremamente preparado, com médicos, enfermeiros e o pessoal da administração para lidar com o paciente que precisa da consulta urológica. O urologista ele é o profissional que cuida das doenças do aparelho urinário do homem e da mulher e dos órgãos genitais masculinos. Então, não espere você adoecer para procurar qualquer que seja o profissional. O ideal é você regularmente ser consultado se você estiver com problemas para urinar, dificuldade para ereção, se tiver dúvidas a respeito de alguma condição urológica, genital, urinária, procure um urologista, procure aqui o Urocentro, que nós temos todo material humano e tecnológico para atendê-lo da melhor forma possível. Obrigada, doutora Eugênia. Sempre um prazer estar conversando com o senhor e com todos os médicos daqui do Urocentro. Vamos dar o endereço, aqui em Fortaleza. Aqui na rua Fortaleza, 528, perto da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. É uma área de passagem aqui de grande parte dos manauaras. Com certeza todos já passam. Bom estacionamento. Temos um estacionamento próprio, que eu acho que isso é um grande diferencial. Não é na rua, nós temos uma área reservada para o estacionamento. Inclusive, temos consultório VIP para aquelas pessoas que preferem uma descrição maior, né, com entrada separada. Então, quem precisar, temos toda a estrutura e todo o conforto para atender da melhor forma possível. O telefone que você está vendo aqui, é só ligar, marcar e vem. Obrigada, doutora Eugênia. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Não sai daí, eu volto já.